Salve, salve galera, beleza? Bom pessoal, tô aqui com o HRV, tá? 2025, modelo novo. E tem gente fazendo umas perguntas sobre a questão do câmbio, tá? Então eu vou falar um pouco a minha opinião sobre o câmbio, o que eu tô achando, diferenças dele com o do Tracker. Para quem não sabe ainda, eu tinha um Onix, tá? Onix Midnight, turbo, câmbio automático. Tive um Tracker também, LTZ 2022, não, perdão, LT 2022 turbo, tá? E tive Cruze, tive outros carros. E quero comentar um pouco sobre o câmbio CVT, o que eu tô achando, a minha experiência. É o primeiro carro que eu pego com câmbio CVT. Já andei em Corolla, outros carros com câmbio CVT, mas ser proprietário de um é a primeira vez. Então vou falar um pouquinho sobre o que eu tô achando do câmbio, beleza? Bom, vou mostrar para vocês aqui. Ó, vamos lá. Bom, esse aqui é o interior do HRV modelo EX, tá? Para quem não conhece. O banco dele, o principal diferencial dele é que o banco dele é de tecido, tá? Mas é um tecido muito bom. E esse é o câmbio CVT. Pode ver que ele tem um acabamento aqui em black piano, tá? Muito bonito. O câmbio CVT é esse aqui. Funções do câmbio CVT. Tem a função de ré, a função de neutro, que é para manter o neutro, né? O automático, que é o D, e tem o modelo, a opção turbo, que é o S, tá? Que é um tipo de um super. Como é que funciona? O D, ele funciona normalmente, faz as trocas dele no período certinho e tal. Troca não, né? Simulação, né? Certinho. E o S, o que seria? O S, ele vai forçar o RPM ficar um pouco mais alto, tá? Para manter o carro sempre no torque máximo, tá? Então, quando você pisar, você tem um torque mais disponível, diria assim, né? Então, o D, ele mantém o carro mais tranquilo, mais dócil de você manter usando. E o S, ele vai manter o carro um pouquinho mais, com o RPM um pouco mais alto, tá? Diferenças, assim, o D, como ele é um câmbio CVT, pessoal, ele é um câmbio sem marcha, tá? Para quem não sabe, ele é um câmbio, digamos, contínuo variável que fala, né? Eu acredito que seja essa a palavra. Ele não tem trocas, ele faz algumas simulações. Que nem você acelera o carro, você vai andando normalmente no dia a dia, você não tem aqueles trancos de troca de marcha e nada. Agora, quando você acelera forte, o que ele faz? Ele joga o RPM bem para cima, o motor sim faz um ruído mais alto, ele vai dar uma gritada e vai te dar mais potência, né? Mas é assim que funciona. E no S, ele mantém o carro um pouquinho mais no RPM mais alto, para você sempre precisar, você já ter um pouco mais de torque para você fazer as mudanças. E o que eu acho? Olha, eu tenho gostado muito desse câmbio, tanto do motor 1.5 aspirado, casou muito bem com o carro, tá? E questão de conforto é muito bom, tá? A Honda tem esse câmbio aqui, é excelente. Se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, a Toyota usa um câmbio desses também, tá? Quem tiver mais informações aí pode colocar nos comentários aí, isso ajuda muito, tá? E são câmbios extremamente confortáveis. Isso aqui é uma coisa voltada para conforto, tá? Você anda no dia a dia, você não sente aquelas trocas de marcha, não sente tranco, não sente nada. Eu tive muitos carros manuais, tá? Manual você tem que ficar o tempo todo trocando. Depois eu tive carro automático. O que eu tive foi o Onix. O Onix você sentia as trocas de marcha. O Cruze 1.4 que eu tinha, você sentia as trocas de marchas, tá? E outros carros. O Onix Turbo que eu tive, que foi um câmbio mais novo, e tanto o Tracker, você sentia a troca de marcha, tá? Mesmo que você andava bem suave, bem sutil, ainda assim você sentia as trocas de marcha. Esse aqui, realmente você não sente troca nenhuma, também ele não tem troca, né? E realmente ele é muito confortável. Agora, quando você pega um câmbio automático, quando você está em alta velocidade, ou você precisa de uma pisada forte, ele, ele acelera, depois ele já muda a marcha. Esse aqui ele já tende a ficar um pouquinho mais barulhento, né? Quando você acelera, ele já dá uma boa gritada, bem maior do que os carros automáticos, tá? Mas é assim, quem pega muita rodovia vai sentir isso. Quem anda muito em cidade não vai sentir,
tá? Então, essa aqui foi a minha opinião sobre falando um pouco sobre o câmbio CVT do Honda. O pessoal tem perguntado muito sobre o câmbio, o que eu tenho achado do câmbio e tudo mais. Minha opinião, eu gostei demais. É um câmbio excelente, muita confiabilidade, tá? A Honda é excelente. E no dia a dia, eu uso sempre no D. Às vezes, quando eu quero alguma coisa um pouquinho mais esperta, eu coloco no S, tá? Ele vai dar uma acelerada, ele fica um pouquinho mais ruidoso o bom motor. Porém, ele, se você pisou, ele já fica mais esperto o carro, tá? E detalhes aí da rodovia e tal, mas sinceramente, o acabamento, o isolamento acústico do Honda, ele é muito bom, então não chega a vir tanto ruído, tá? Carros aí de outras marcas aí, o ruído é bem pior. Mas eu acho excelente, gostei muito do câmbio, é um câmbio muito confiável. Dizem que em tempo tem que fazer a troca do óleo desse câmbio. Eu não cheguei a ler o manual ainda. Alguns comentam que a partir de 20, 30 mil tem que fazer uma troca de óleo do câmbio CVT. Eu ainda não tô muito por dentro disso. Vou dar uma olhada no manual, vou conferir. Se alguém souber mais sobre isso, também comenta que isso aí vai ajudar muita gente, tá? Tá bom, pessoal? Obrigado aí por ter assistido os vídeos. Lembrando, na descrição do canal tem o nosso grupo do Onix e do Tracker. Se você ainda tem esses carros, entra no grupo lá. Tem muita gente falando sobre mecânica, venda, compra de carros, tirando dúvidas e tudo mais. E também tem o grupo do HRV. Se você tem um HRV, entra no grupo, mostra lá o seu carro. Se você tiver dúvidas ou alguma coisa, quer ensinar mais coisas, você será muito bem-vindo. Os grupos estão na descrição, beleza? Obrigado a todo mundo. Deixa o like, se inscreve no canal. Tem a opção aí do Seja Membro, que você pode ajudar o canal a estar continuando os vídeos e tudo mais, beleza? E coloca nos comentários aí dúvidas que mais você tem e tudo mais, beleza? Obrigado, até o próximo vídeo. Valeu, falou!